Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Estamos aqui mais uma vez para proferir a palestra do Evangelho de Sábado no Centro Espírita Harmonia. E para começar, eu gostaria de convidar todos vocês para fazer uma prece e harmonizar os nossos corações. Mestre Jesus, te agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome e que possamos, no dia de hoje, todos juntos, em conjunto com a espiritualidade, levar esses conhecimentos, essas informações a todas as almas que assim necessitam e também a todos aqueles que quiserem harmonizar os seus corações. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. E hoje nós vamos tocar no assunto chamado indulgência. Este é um assunto que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, com a temática Bem-aventurados misericordiosos. Você vai encontrar as instruções dos Espíritos nos itens 16, 17 e 18 que vai tocar nesse assunto. Mas caso você queira também contemplar esses assuntos no Livro dos Espíritos, Kardec vai abordar na terceira parte, junto com os Espíritos, na terceira parte, na parte que se chama Leis Morais. Na questão 886, 887, 889, Kardec e os Espíritos vão tocar num assunto chamado, que envolve caridade, onde eles vão adotar temáticas também relacionadas à esmola e, portanto, falar sobre a indulgência. Então, eu gostaria muito de começar o assunto falando sobre o que a indulgência ela vai representar, como é que os Espíritos trataram isso, como é que eles trouxeram isso para nós e como é que nós podemos estar tratando isso no nosso cotidiano. Afinal de contas, esse encontro de hoje nos estimula sempre a revisitarmos, a fazer algumas inserções muito profundas sobre as nossas práticas cotidianas e como estar desenvolvendo e praticando a imortalidade em nossas vidas. E a indulgência é um dos caminhos, é um aporte para essas reflexões. Então, os Espíritos colocam para nós que a indulgência ela é um sentimento doce. Ela é um sentimento que traduz a doçura no seu mais alto grau. E, portanto, não vai olhar os defeitos, não vai olhar os murmúrios dos outros como algo que envolve pedância, mas vai poder olhar para toda uma realidade para com o outro de uma maneira que a modéstia, em conjunto com a humildade, possa elevar o ser na sua melhor e maior expressão como espírito. E, portanto, esse ser que desenvolve a indulgência, ele tende a ser discreto. Ele tende a disfarçar no seu cotidiano a condição de olhar para o outro como se o outro fosse inferior, como se o outro fosse submisso. Ele vai contemplar a questão em si, na sua relação, no trato com o outro, com os outros, de uma maneira que ele possa estar pensando, refletindo e, portanto, revelando, sem expor o outro, a situação em si. Então, é muito interessante quando nós possamos olhar para cada um de nós e observar como nós nos comportamos, porque isso são orientações. Na verdade, essa temática está escrita como instruções dos Espíritos, no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E a instrução, inclusive as instruções são de 2 bispos e um espírito protetor, se eu não me engano. E eles, com um pouco mais de experiência, nos trazem alguns indícios de caminhos que cada um poderá seguir de acordo com a sua situação. E a indulgência,
é uma condição muito própria e próxima do espírito propriamente dito, não do personagem, né? Se bem que o esforço pela indulgência é um esforço também do personagem. Mas quando você permite que isso se expresse de uma maneira muito relevante e reveladora, você está dando espaço muito mais até para o espírito na sua totalidade, né? Então, o indulgente, o espírito indulgente, o personagem que busca desenvolver a indulgência, ele não perde tempo com disse-me-disse. Ele não perde tempo com maus atos das pessoas. Isso ele nem se preocupa com isso. Isso é algo que não altera o jeito dele ser na vida. Ele não se preocupa, apesar dele ver muitas vezes a pérfida astúcia do outro, ele é muito cuidadoso. Ele atenua naturalmente, porque é o jeito dele, ele atenua naturalmente a situação em si. Então vocês podem reparar de que a condição desse ser que busca se esforçar por ser indulgente é de um cuidado extremo. Primeiro que ele faz uma comparação naturalmente, né? A primeira coisa que ele faz é trazer, ele traz ele para a situação em si e faz uma reflexão. Então ele compara aquela situação com ele. Então, se ele com ele deseja tudo de bom, que as pessoas pudessem ser assim com ele também, então é naturalmente que ele retome isso, ele refaça isso, ele traga esse caminho também para o outro. Então é como se ele rebobinasse a história de vida dele, observasse como que ele deseja que as pessoas cuidem dele, que as pessoas cheguem até ele e tomem determinadas atitudes, pensem sobre ele, né? Tomem ações sobre ele. E quando nós fazemos isso em realidade, as coisas mudam, elas mudam completamente de figura. Porque você fazer ao outro aquilo que você não deseja que façam por você é algo para se pensar. Porque é muito dolorido, é muito triste, causa uma situação de constrangimento quando o outro te expõe na frente de muitas pessoas. Quando o outro te traz à tona e diz todos os seus defeitos, expõe os seus comportamentos, o como você se revela, os seus contras, e aí vai listando, né, de maneira pública ou até mesmo para você mesmo como você se comporta. Isso te traz um constrangimento, isso te traz uma situação extremamente desconfortante. Não é confortável para o personagem se colocar nessa situação. Então o espírito, o indulgente, ele busca o mais alto grau da frequência do espírito, aquela frequência boa, a frequência de boas atitudes, a frequência de coletar o que está na experiência de vida dele, os atos bons que as pessoas fizeram com eles. Sim, porque durante a vida reencarnatória, não podemos esquecer que somos seres em experiência. Mas a experiência ela não acontece aqui e agora. Ela não acontece pelas informações, pelos atos que estão acontecendo aqui comigo e contigo. Não. As experiências, elas estão sendo coletadas de outras vidas, de experiências que você teve com outros seres quando você era reencarnante. E essas experiências, elas estão gravadas no seu perispírito. Em algum momento, em algum lugar, você traz isso, você consegue captar. Então, pensar antes de falar, refletir antes de até pensar, né? Pensar sobre o outro, parar para refletir com profundidade sobre como você coloca determinadas coisas, como você pensa sobre determinadas coisas.
Então, será que não poderá existir uma outra forma de pensar? Não existe uma possibilidade de ver virtudes, de ver o lado bom da história? Então, um indulgente, dentro de um contexto muito amplo e profundo, ele não censura. E isso e quando ele chega neste determinado estágio, isso é de um valor enorme para o espírito, porque ele está conseguindo estar mais evidente naquela vida reencarnatória do personagem, porque todas as relações que se vai tendo ao longo do tempo, o que acontece com o outro, na verdade, não traz isso como um valor, uma importância a ponto de tirar a pessoa do próprio sossego, porque o outro tá querendo se aparecer, porque o outro errou. Não, o indulgente, ele não trata disso especificamente. Ele vai trazer isso de uma maneira muito mais branda e muito mais leve. E essa condição é uma condição que poderia ser estimulada a todos que vivessem em uma situação de estresse na relação com o outro. Por que eu digo isso? Porque os momentos de desenvolver a indulgência são os momentos de maior conflito. Os momentos de se trabalhar a própria indulgência está relacionado no momento onde a turbulência e a situação em si, ela se encontra desafiadora. Então ela lhe desafia a ser indulgente. A indulgência nós não vamos desenvolver onde as situações estão brandas, estão leves, suaves. Lembre-se que a indulgência é um sentimento doce. É onde você vai desenvolver e desembocar toda a sua doçura, sua calma, sua paciência. São outras virtudes que vão compor o personagem para que ele tome atitudes mais conciliadoras. Isso não significa, isso não quer dizer que você vai simplesmente passar a mão na cabeça e esquecer tudo que foi falado, que foi feito, que foi cobrado, que foi maltratado. Não é essa a questão. A questão é você chegar numa frequência de modéstia e de humildade para com o outro a tal ponto que você não submete o outro, você não se coloca melhor do que ele, mas dentro de uma condição que os dois possam estar conversando, possam estar falando e abrindo um campo de conversa mútua, de uma situação que possa encontrar um denominador comum, se for o caso de conflito. Porque pode ser que o caso não seja de conflito, possa ser o caso de você estar observando uma situação e de repente a crítica vem naquela situação, com aquelas pessoas, às vezes não tem nada a ver contigo. Então, isso tudo que nós falamos até agora vale também para uma situação como essa. E digo a vocês, penso que na maioria das vezes é exatamente isso que acontece. Na maioria das vezes é assim que nós estamos como observadores do mundo e das pessoas, tratando as coisas. A maioria de nós olhamos para as coisas em si, para a situação, e fazemos críticas, muitas críticas. E às vezes o ego vem com tudo e ele vem numa formosidade e vem às vezes atropelando os pensamentos, os sentimentos, e o sentimento doce ele fica escondidinho ali. Então, quando nós estamos observando a nós mesmos e estimulando em nós a severidade primeiro conosco, quando nós vamos tratar com o outro, a severidade ela desaparece. Porque estar severo consigo é no sentido de fazer as críticas primeiro consigo mesmo. É olhar para dentro e perguntar como é que você é.
Como é que você analisa as coisas e faz a crítica primeiro com você? Se fosse daquele jeito, como você faria? Como é que você se posiciona diante dessa realidade? Será que você não faria o mesmo? Os seus posicionamentos, as suas críticas, às vezes ácidas, será que não é o momento de você questionar se você também não está sendo ácido? Então, por que não abrandar a acidez com você, as exigências com você mesmo? Então, eu convido todos agora a pensar a indulgência, antes de tudo, consigo. Porque muitos de nós cobramos de maneira desnecessária, por conta do nosso perfeccionismo, por conta das nossas próprias exigências culturais, às vezes exigências familiares. Nós não vamos nos dando conta e vamos cristalizando em nós determinados comportamentos que são cruéis, que são muito cruéis. Então, às vezes, nós vamos nos moldando e chegamos ao tal ponto desse jeito que no trato com o outro também somos desse jeito. E aí não nos damos conta o quanto estamos sendo cruéis com nós mesmos. Então, a partir daí desse olhar, dessa imersão e análise do próprio personagem, os conceitos e as práticas da indulgência partindo de você para com o mundo se tornam diferentes. Porque você pode achar bonito falar que a indulgência é um sentimento doce, mas daí você ser doce com o outro na sua prática de coração, de alma e coração, é muito mais difícil, não é mesmo? Quantas vezes estamos passando, e aí falando um pouco da esmola, né, na questão 886, 887, 889, Kardec vai abordar sobre isso. Quando nós estamos passando por alguém que nos pede esmola, né, nos pede alguma doação, ou quando nós vamos levar as doações a algum lugar, quando nós nos colocamos à disposição para dar essas doações, comece a perceber como você fez isso. Porque quando você faz uma doação sem humildade nenhuma, desmerecendo, subordinando o outro, esse ato é um ato que também tem um valor. Ele tem uma frequência vibratória que atrai inclusive outras frequências vibratórias. Assim como se você tiver um sentimento elevado, uma frequência mais elevada, você vai atrair outras energias, outros seres de frequência mais elevada. Então, quando você trata o outro, que você doa alguma coisa, que você dá um dinheiro, que você dá algum alimento, que você dá alguma roupa, comece a perceber como você faz isso. Porque o indulgente, ele sempre sustenta os mais fracos. Ele fortalece os mais fracos. Mas ele também vai sustentar aquela fortaleza de bondade. Ele também vai sustentar aquilo que a gente chama de fortaleza da própria caridade. Quando Kardec perguntou para os espíritos sobre a esmola, né, e a caridade, a relação da esmola com a caridade, os espíritos foram muito claros dizendo que caridade era a unificação do que nós chamamos de benevolência com indulgência. Então, você imagine que isso envolve uma sustentação de diminuição de cólera e aumento da vibração pelo amor ao outro. Então, todas as vezes que vai se trabalhar a indulgência, uma das coisas que não se tem, o indulgente verdadeiro, ele não vai ter uma cólera, é uma raiva, é uma mágoa. Ele vai fazer uma caridade, ele vai fazer uma doação, não é porque ele está fazendo contraponto com Deus, porque ele está pedindo perdão a Deus, né? Antes de tudo, ele tem que fazer um trabalho com ele mesmo. Por que ele está pedindo perdão a Deus? O que ele fez? Será que não é melhor o caminho? Não é ele começar a rever o porquê ele está pedindo perdão? Do que ele se culpa tanto? Né? Então, rever a culpa, rever esse formato de estar na vida, saindo pedindo perdão, porque se sente culpado, e daí vai fazer as doações. E essa indulgência, ela não é real, ela está incubada,
ela é uma indulgência que está camuflada. Ela não é uma indulgência verdadeira. Porque a indulgência verdadeira, ela é caridade e ela é fraternidade ativa o tempo todo. Então, por que nós não podemos pensar juntos aqui agora de uma maneira mais eficaz? Eu fico pensando de que na jornada reencarnatória, o espírito, ele sempre precisa integrar habilidades, né? Nós vamos encontrando desafios na vida e quando nós fazemos um mergulho com mais profundidade, nós vamos descobrindo as nossas falhas, os nossos limites, e aí nós vamos nos desafiando. Olha, eu quero aprender a ser assim. E, a princípio, para muitas pessoas, ser indulgente é uma coisa que pode passar batida, né? Mas vocês não têm ideia o como isso engrandece e ajuda o crescimento do espírito. Vocês não têm dúvida como isso ajuda a dar os saltos que a gente chama em física quântica, saltos quânticos, né? Por quê? Porque o ser indulgente, além dele melhorar a frequência, o verdadeiro indulgente, né? Além dele melhorar a frequência dele, frequência energética mesmo, e começar a atrair seres que possam estar intuindo ele a tomar melhores caminhos, por exemplo. Não é mudar a vida dele, mas ajuda, intui a ele tomar melhores caminhos. Ele começa a perceber que a lei, a verdadeira lei, a lei divina, a lei da vida, a lei da biologia, a lei do karma, as leis a lei da reencarnação, a lei da sintonia, as coisas vão começar a funcionar de uma forma muito diferente e muito mais proveitosa. Ele vai começar a ser tão justo com a situação, porque ele olha para ele primeiro, ele vai ter uma benevolência, uma caridade, uma indulgência consigo mesmo, então ele vai entender qual é o parâmetro, ele vai sustentar isso, e aí ele vai, no trato com o outro, ele vai atender a essa prática. Então, quando ele toma essa consciência, tudo na vida dele flui, porque ele se torna uma pessoa positiva, ele se torna uma pessoa benfeitora, ele sustenta isso mais tempo, sabe? Ele se torna uma pessoa muito mais reflexiva, ele pensa antes de falar, ele rebobina automaticamente o que era ele, como é que ele estava, como é que ele está hoje, como é que ele pode melhorar. Então, o espírito que busca integrar as habilidades, ele tem a capacidade, ele busca como ele pode ser mais competente nas suas relações. Porque sim, em verdade, se você desencarnasse hoje, se você desencarnasse daqui a pouco, amanhã, o que você vai levar dessa vida estão os impactos que as emoções e os sentimentos te revelam e expressam em você. Claro que aquilo que não foi muito forte vai continuar conosco, porque a experiência o espírito não perde. Vai ficar lá no inconsciente, um determinado momento vai vir à tona para o consciente. Mas o que é mais evidente vai aparecer na hora do desencarne. Inclusive, vai ser nesses lugares, de maneira sintônica, que você vai estar. Por isso que se diz que a vida continua. Desencarnou, a vida continua no mesmo padrão vibratório, sem a carne, ou seja, sem o corpo, é onde você vai estar. Se você teve um legado, se você trouxe na sua vida essa leveza, essa indulgência, você sempre foi muito discreto, você contemplou muito, você não perdeu tempo com maus atos das pessoas, se você deu e ofereceu conselhos muito discretos, se você foi uma pessoa que não fez muita censura, e trouxe isso com uma flexibilidade um tanto conciliadora, você pouco expôs as pessoas ou nada expôs essas pessoas, né? Você sempre tinha um olhar para a virtude daquele que está com você, você sempre olhou para o espírito daquele que estava com você, então você sabia que aquela pessoa era mais do que o corpo, era mais do que o ego dela estava dizendo, era mais do que ela estava pensando.
que ela estava raciocinando, de como ela vivia, das coisas que ela falava para você. Ela era um espírito. Então ela era muito mais. E você se descobriu assim também. Quando você desencarnou, percebeu que estava sem corpo e que sua consciência fazia isso. Você pensava muito mais coisas e muito mais amplamente do que você pensava quando estava no corpo, mergulhado na matéria. Então, nessa situação, um ser com a frequência da indulgência, ele vai atrair seres, espíritos no mundo dos desencarnados com essa frequência dos indulgentes. Então, todas as relações que ele tiver no mundo dos espíritos vão ser relações muito próximas com aquelas que ele colheu, com aquela que ele está colhendo, com aquela que ele plantou. Então, a humildade que ele desenvolveu em prática, ela vai ser condescendente também nas relações que ele tiver com os outros espíritos, os lugares que ele procurar para estudar, que ele procurar frequentar, que ele procurar conselhos. Olha, quando Jesus disse que a benevolência e a indulgência, elas tratam da estrutura, né, e do que a gente chama aí da estrutura, né, da caridade, ele queria dizer que é muito importante que tudo isso que eu esteja falando não seja também só para você, mas que seja para todas as pessoas. E quando eu falo todas as pessoas, são todas as pessoas, não importa o credo, a altura, a cor da pele, onde elas moram, a situação econômica, são pessoas. Então, as pessoas podem estar presas, as pessoas podem estar soltas, as pessoas podem ser os professores, as pessoas podem ser os médicos, pode ser a doméstica, pode ser seu filho, pode ser seu ex-marido. Indulgência com todos. Então isso é olhar para frente e daqui para frente, para o alto, de uma maneira indulgente, fazendo bem sem olhar aqui. Olhar todas essas condições e todos os erros do passado das pessoas, das mágoas que você já viveu, mas olhar para ela numa situação de paz interior, numa situação de simplicidade, mas também tomando as atitudes no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Porque quando nós falamos de indulgência, como disse, isso não quer dizer que você vai passar e dizer que a paz vai reinar, que você não vai tomar atitudes severas quando você tem que tomar. Porque isso seria uma falácia, isso seria um erro. Nós não estamos falando aqui de anjos querubins, nós estamos falando aqui de personagens que reencarnaram e lidam com a matéria, com o ego, com os seus próprios egos, com os egos das pessoas que ainda não estão tão tarimbados, não estão tão trabalhados. Nós estamos aprendendo a continuar usando o ego, mas de uma maneira educada. Então, falar quando precisa falar, chamar atenção quando precisa falar. Então, assim, você olhar para si, com todos os defeitos que tem, com todas as dificuldades que tem, e olhar para o outro numa proporção bem parecida, é amenizar a situação. Porque você vai ver que o outro é muito parecido contigo. Você vai observar que todos têm um grau, sim, de imperfeição. E que se fôssemos realmente perfeitos, não estaríamos mais nem reencarnando, não haveria essa necessidade de reencarne. Porque um dos componentes da perfeição é a indulgência em alto grau. É fazer o bem de uma maneira sem observar os detalhes da fraqueza do outro. Porque no fundo, minha gente, a fraqueza, na verdade, não interessa. O que deveria interessar o tempo todo é a fortaleza das pessoas, é o quanto elas têm de bom, mesmo que seja pouco, mas que possa ser de exemplo para a gente poder crescer. Eu tenho feito algumas reflexões sobre as pessoas que estão dentro do presídio, né? As mulheres, existem algumas crianças nos Estados Unidos que estão presas, que a gente sabe que a lei é diferente lá. Nós temos muitos adolescentes em nosso país, alguns idosos, né?
pais de família, mães de família, que às vezes foi um pequeno deslize e às vezes não, foi uma grande maldade. E, portanto, estão presos diante da lei dos homens, não é mesmo? Existem as leis dos homens, mas existem também as leis divinas, né? Porque as coisas não estão soltas, Deus não joga dados, a criação e a fonte criadora de tudo que existe, é uma realidade. Então, quando eu olho para o presídio, imagino aquelas pessoas lá dentro e tive a oportunidade de conhecer pessoas que saíram de lá de dentro. E uma das coisas que muito elas colocaram para mim, e uma delas especificamente, ela me colocou assim: o que eu mais queria, o que eu muito queria, é poder pegar a minha identidade, olhar para ela e dizer assim: eu estou limpo, eu cumpri com o que eu precisava cumprir, eu gostaria que o mundo me olhasse desse jeito também, como eu olho para mim. E mais, essa pessoa me diz assim: todas as pessoas com que eu me relaciono de agora para frente são pessoas que eu me coloco no lugar. Eu jamais vou criticar as pessoas, porque o que não me faltam são críticas. E para mim levantar a cabeça para o mundo e dizer assim: gente, eu não vou errar mais, me perdoem, sociedade, me perdoe, eu preciso continuar trabalhando, eu preciso continuar fazendo a manutenção da minha família, eu preciso continuar fazendo a manutenção da minha vida, porque eu não vou ficar nas esquinas o tempo todo pedindo de comer, eu preciso trabalhar. Mas quando eu vou procurar isso, quando eu vou tratar disso, é muito difícil, porque as pessoas olham para mim sempre com aquela pessoa do dia que foi preso, sempre com aquela pessoa do dia que fez determinada maldade. E as coisas mudaram, porque dentro da prisão a gente vive a miséria da miséria. As pessoas não são condescendentes conosco, as pessoas não são indulgentes, e o que eu mais queria era carinho, o que eu mais queria era segurança. Eu gostaria de até deitar no colo da minha mãe se ela pudesse me dar escola. Eu gostaria de ter uma palavra de conforto. Não, o que eu ouvia dentro dos presídios era coisas horríveis que nenhum ser humano, nenhum animal merece. A forma de dormir, a forma como a gente era tratado, a forma de se alimentar. Então, quando eu saí, eu gostaria que o mundo me olhasse de forma diferente, que o mundo acreditasse em mim. Então, gente, essa pessoa estava pedindo socorro. Ela estava pedindo assim: olha, olhe para mim com as coisas boas que me restaram, porque eu sou uma pessoa boa no fundo. Eu não sou uma pessoa que eu cometi, eu não sou todo aquele deslize que eu cometi. Eu tenho outras coisas que eu também sou. Então, dentro do presídio, quando eu imagino aquelas pessoas, o exercício da indulgência é um grande momento. Vale a pena a gente exercitar a indulgência perante aquelas pessoas também, né? Que às vezes, quando a gente está muito próximo aos nossos familiares, nós não somos indulgentes, né? Mas é mais fácil aprender a ser. Mas quando o outro também não é do nosso sangue, que ele cometeu às vezes uma atrocidade, que passa na televisão, o que passa pelos nossos pensamentos é uma falta de indulgência enorme às vezes, né? Falta tato para lidar com a situação via pensamento, depois via fala e depois via prática. Então, pense sobre essas questões, vamos pensar sobre o quanto é importante termos o cuidado, antes de tudo, com nós mesmos, o cuidado e a relevância no trato com o outro, ficarmos atentos de como vamos começar a imersão em nós, nos perdoar, ser indulgente conosco, para olhar para os outros e começar a não ver mais os defeitos, não ver mais as condições impuras que os nossos olhos só conseguem enxergar. Então, que possamos ter um olhar, assim como Jesus nos ensinou, ser benevolentes, humildes, caridosos e fraternais, porque se somos assim com os outros, nós vamos conseguir ser assim com nós mesmos.
se conseguirmos fazer o exercício no trato com os outros, certamente isso vai ser um hábito. Nós vamos no cotidiano estar fazendo isso, e isso vai se tornar um hábito que a gente vai conseguir fazer isso o tempo todo. Então, por onde começar? Comece por você, refletindo como você é, faça uma lista dessas suas dificuldades e comece a exercitar a integração de habilidades. Se você não tem habilidade de pensar de maneira positiva, se esforce por ter essa habilidade. Comece a pensar de maneira positiva. Insista. Não desanime. Se você falou algo que foi pejorativo, você submeteu o outro a uma determinada situação, vá até ele e faça um exercício contrário. Olha, eu fui tão intempestivo, eu fui tão instintivo. Me desculpe, essa não foi a minha intenção. Eu gostaria de ter uma outra atitude. Eu estou aprendendo, você me dá uma outra chance e eu... Né? Se a pessoa não quiser ouvir, é outra coisa, gente. Então, eu estimulo vocês, eu desafio vocês, eu convido a todos pegarem os telefones, pegarem as redes sociais, tratar algo muito particular com alguém que você sabe que precisa, vai lá conversar com ele, traga esse exercício da indulgência que está dentro de você para tratar isso da melhor maneira possível. Não perca a oportunidade. A reencarnação é um momento divino, é um momento ímpar para que possamos tratar esse personagem e que eles possam se aproximar cada vez mais do espírito, porque o espírito sempre é maior do que o corpo apresenta, do que os olhos veem, do que a boca fala. O espírito, por que ele é maior? Porque ele vem de muitas experiências. Então nós não somos só isso que estamos apresentando. Calma, reflita, toma atitudes pensando, estimule de maneira forte, estimule os fracos a crescerem, a subirem, a galgarem junto com você uma possibilidade sem fim. E juntos, principalmente onde você está, que é o seu seio familiar, e principalmente em tempos de Covid. O mundo nos convida a fazer isso de uma maneira sublime, de maneira espetacular. Então, que todos possamos a pensar necessariamente sobre como ser indulgentes antes conosco, depois com os outros, para que isso se torne um hábito, para que isso se torne uma condição da perfeição. Então, se você quer buscar essa perfeição no ato do personagem na atualidade, integre essa habilidade da indulgência com você. Faça isso de maneira que você, apropriadamente, de maneira segura e elegante, seja melhor do que foi ontem. Que você possa fazer isso diante de uma realidade aqui e agora. Não espera amanhã, não espera daqui 2 dias, não espera no dia do aniversário das pessoas. Faça isso agora, mas antes faça isso já com você. Então, que todos sejam convidados a tomar essas atitudes, que todos sejam convidados a tratar do assunto indulgência como uma habilidade a ser adquirida nesta vida reencarnatória, que todos possam, de maneira humilde, desenvolver também a modéstia, que é mais uma habilidade que compõe o rol aí, o rol do que a gente chama desse sentimento doce, e que todos possam não mais disfarçar quem são, né? Mas que todos possam ser de maneira expressiva aquilo que realmente são, como espíritos imortais. Então, bem-vindos todos à vida, a uma reencarnação como um novo personagem, a uma vida que trata de condições às vezes tão difíceis e duras, né, nas relações com os outros, mas que te convida a ser cada vez mais uma pessoa boa. Então, sejam todos bem-vindos à nova forma de integrar habilidades, que é o que a gente chama de indulgência, tá bom? E agora, como um ato de gratidão, gostaria de agradecer a toda a espiritualidade que esteve conosco até o momento,
e a todos os internautas e a todos os presentes. Obrigada pela oportunidade, Senhor, que possamos passar um dia e uma semana com muita paz. Que assim seja.